E a respeito desse caso do ex-presidente americano Donald Trump e as consequências que essa condenação pode trazer, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito internacional Acácio Miranda. Doutor Acácio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, é um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Doutor, além do pagamento da multa, né, que como o Favale detalhou para a gente, né, chega a 5 milhões de dólares, além dessa multa tem outras consequências do ponto de vista político, isso altera de alguma forma a situação do ex-presidente? Vitor, é importante nós entendermos o seguinte: a condenação hoje é uma condenação cível, ou seja, ela não tem o condão de tirar a situação de réu primário do Donald Trump. Ela simplesmente vai impor o pagamento de uma indenização. No que diz respeito aos fatos supostamente criminosos que levaram à imposição desta indenização, eles já prescreveram. Como foi dito na reportagem, este crime foi praticado na década de 90, no início da década de 90, em 1990, razão pela qual já há prescrição em termos de condenação criminal, restando somente a imposição da indenização. Diante disso, e diante do fato já mencionado por mim, o fato do ex-presidente não deixar de ser réu primário, isso não impõe consequências jurídicas à sua eventual candidatura em 2024. Mas, obviamente, impõe mais uma mácula à imagem política do ex-presidente Donald Trump, que, verdade seja dita, tem sofrido inúmeros desgastes nos últimos tempos, mas também tem visto cada vez mais os seus seguidores e os seus eleitores mais fanáticos afirmarem que essa é uma perseguição ao suposto vencedor das eleições de 2024. Doutor, e em relação àquele outro caso que Donald Trump enfrenta, aquela acusação de ter pago suborno a uma ex-atriz pornô para encobrir o caso extraconjugal que eles teriam tido no passado, como é que ficou aquele caso, doutor? Aquele caso, Vitor, ainda é objeto de análise por parte da Justiça de Nova York, com algumas distinções em relação à condenação de hoje. Primeiro, no caso que ainda é objeto de análise pela Justiça de Nova York, pesam contra o ex-presidente Trump acusações acerca do cometimento de crimes. Em virtude do fato de não ter operado a prescrição, ele, no caso de condenação, pode ser submetido a uma pena privativa de liberdade, portanto, a uma pena de prisão, que faria com que ele não disputasse as eleições de 2024 e, em segundo lugar, e aí nós temos uma distinção quando nós olhamos para o ordenamento jurídico norte-americano em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que no Brasil, por conta da lei da ficha limpa, caso Donald Trump fosse condenado, ele ficaria inelegível. Nos Estados Unidos, essa inelegibilidade não funciona de forma objetiva. Há a necessidade da declaração desta por parte do Poder Judiciário. Então, hoje, nós temos 3 etapas a serem observadas. Há ainda o julgamento, se eventualmente condenado, haveria imposição da pena de prisão e, como consequência de tudo isso, o Poder Judiciário deveria declarar a inelegibilidade e o Trump não disputaria as eleições de 2024. Pois é, isso aconteceria então a tempo da próxima eleição, né, doutor? A expectativa é que esse julgamento aconteça ainda este ano, muito possivelmente, ao começo do ano que vem, antes, portanto, da próxima eleição? Sim, a expectativa é essa. Existem, e eu já as mencionei anteriormente, algumas distinções entre o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico norte-americano. E a celeridade, e aqui eu não falo nem como crítica, nem como elogio, mas a celeridade é uma dessas distinções. No sistema jurídico norte-americano existem muito menos recursos que no sistema jurídico brasileiro e o julgamento, ao invés de se dar por um juiz togado,
que é a regra no Brasil, ele se dá por um júri composto por 12 pessoas. O juiz só fará a condução destas circunstâncias. Então, muito provavelmente, esse julgamento acontecerá até o final desse ano, o mais tardar até meados do primeiro trimestre do ano que vem. Agora, doutor, entrando um pouquinho também na análise política, será que esses dois casos, né, esse que rendeu a Trump a condenação hoje e esse outro caso que ele ainda enfrenta pela acusação do pagamento de suborno à ex-atriz pornô, será que esses dois casos, além ou ao invés do desgaste, a figura política dele podem provocar o contrário, podem ter o condão de até ampliar a popularidade de Donald Trump, sustentando um discurso de perseguição política, de que os principais atores do cenário político americano, imprensa, judiciário, oposição, estão decididos a tirá-lo da corrida americana e sustentar um discurso de perseguição a Trump, que hoje seria o favorito a derrotar o presidente Joe Biden? Será que pode ter esse efeito, o tiro sair pela culatra, ao invés de desgastá-lo politicamente, fortalecê-lo, doutor? Eu acho que são dois aspectos. Primeiro, o Donald Trump tem uma incrível habilidade, gostemos dele ou não, e verdade seja dita, o eleitorado norte-americano em 2020 disse que a maioria não gosta dele, gostemos dele ou não, ele tem uma incrível habilidade de fazer com que circunstâncias que normalmente seriam desfavoráveis, ele é capaz de revertê-las e torná-las uma narrativa que lhe é favorável. Este julgamento e o outro julgamento mostraram bem estas circunstâncias. Em segundo lugar, o eleitorado democrata não gosta do Donald Trump e não votará no Donald Trump em hipótese alguma, independentemente do resultado destes julgamentos. A questão é, por mais que aqueles eleitores mais fanáticos cada vez mais estejam iludidos e estejam convictos que o Donald Trump está sendo vítima de uma situação, o problema é que os republicanos menos radicais e aqueles republicanos que não são trumpistas já percebem que a candidatura do Trump, dada essas emoções que ela acaba aflorando, poderia atrapalhar especialmente aqueles eleitores que não são democratas e não são republicanos, portanto, aqueles eleitores independentes que estão insatisfeitos com o Joe Biden. Por mais que eles olhem para o Biden e pensem o seguinte, esta gestão é ruim, eles olham para o Trump e falam, este cara, este sujeito, este possível presidente, talvez fizesse uma gestão ainda pior. E essa mácula que vem sendo criada no Partido Republicano pode atrapalhar o Donald Trump, não nas eleições propriamente, mas nas prévias republicanas. Nós nos deparamos hoje com o governador da Flórida, o Santos, surgindo como uma força republicana e uma força republicana capaz de bater o Donald Trump nas prévias e de obter um melhor resultado nas eleições. Então isso pode ser prejudicial ao Trump. Muito bem, ouvimos aqui o advogado especialista em direito internacional, Acácio Miranda. Obrigado, doutor, pela participação. Boa noite. Boa noite, Vitor. Um abraço a você e aos que nos acompanham.